Júlio 6, 1 Crônicas 2, verso 18 a 4, verso 4. Calebe, filho de Hezron, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Artom. Quando Azuba morreu, Calebe se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezalel. Quando Hezron tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram a cidade de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois que Hezron morreu na cidade de Calebe Efrata, sua esposa Ábia deu à luz um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramael, filho mais velho de Hezron, foram Rão, o mais velho, Bona, Orém, Ozem e Aías. Atara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Os filhos de Abizur, com sua esposa Abiail, foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jará. Sezã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Eleazar. Eleazar gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. Jecamias gerou Elisama. Um dos descendentes de Calebe, irmão de Jeramael, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Calebe foram os filhos de Maresa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Raiquém e Sema. Sema gerou Raão. Raão gerou Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai chamava Maom. Maom foi o pai de Betzur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Mozá e Gazes. Arã gerou Gazes. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, outra concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Também deu à luz a Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Calebe. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Calebe, foram Sobal, fundador de Kiriate Jearim, Salma, fundador de Belém, Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriate Jearim, foram o povo de Aroé,
metade dos Manaatitas e os clãs de Kiriat-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote e Bet-Joabe, a outra metade dos Manaatitas, os Zereus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Amate, pai do clã de Recabe. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois, Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Betseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Azá, Josafá, Jeorão, Acásias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho, Joanã, o segundo, Joaquim, o terceiro, Zedequias, e o quarto, Jeoacás. Os sucessores de Joaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Uzama e Nedábias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias, a irmã dele se chamava Silomite. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jesube-Ezede. Os filhos de Ananias foram Pelátias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atos, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Azaricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Adavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etã foram Jezreel, Isma, Idbás, sua irmã Azelelpone, Penuel, pai de Gedor,
e Ezer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Atos 24, versos 1 a 27. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo. Por isso, peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Lisias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontrarão discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamem de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que Ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então, decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E, uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Salmos 4, versos 1 a 8. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas.
Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me destes alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Provérbios 18, versos 16 a 18. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos.